cada uma das acusações e afirmou que existiu sim a imputação da prática do crime de quadrilha aos denunciados. Acessibilidade. Nas últimas décadas, o termo tem sido uma preocupação constante de arquitetos, urbanistas e governantes. E não é para menos, né? Uma pesquisa aponta que mais de 20% da população brasileira tem algum tipo de deficiência física. Levantamentos da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência revelam que 23,9% da população brasileira, cerca de 45 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência física. Segundo o secretário nacional Antônio José Ferreira, apesar das garantias estabelecidas por lei para facilitar a acessibilidade e a mobilidade de pessoas com deficiência, ainda há muitas barreiras a serem vencidas. Nós temos aí um grande desafio. Todos os ônibus que foram comprados de 2009 até aqui, todos têm recurso de acessibilidade. No entanto, os ônibus mais antigos, de 2009 anteriormente, nos anos que antecederam esse período, não dispõem de acessibilidade e como esta operação, a concessão da operação dos transportes urbanos é da competência dos municípios, nós, enquanto governo federal, temos dificuldades em fazer essa fiscalização. Para a Associação Brasiliense dos Deficientes Visuais, a lei trouxe avanços, mas ainda há muitas barreiras a serem vencidas que não ficam só nas questões físicas. Tem um longo caminho ainda para que a gente tenha acessibilidade. Eu acho que não dá para dizer que essas leis não nos beneficiaram. Mas enquanto elas não se efetivarem na vida real, a gente ainda tem um longo caminho. E isso passa por uma mudança cultural mesmo, né? Uma sociedade que o professor não foi preparado, às vezes, para ensinar um aluno cego ou com outra deficiência, um arquiteto não foi preparado para planejar um prédio que tem acessibilidade, e por aí afora vai. A jornalista Carla Maia é cadeirante e trabalha na rua como repórter de TV. Mesmo com a preocupação da redação para que ela atue em locais de fácil acesso, há situações em que as barreiras atrapalham. Ela cobriu as Paralimpíadas de Londres, onde não encontrou dificuldade para trabalhar. Eu me senti assim, no mundo perfeito, porque lá todas as calçadas eram rebaixadas, todos os ônibus tinham rampa de acesso, os táxis tinham rampa de acesso, então eu lá andava com uma cadeira motorizada, não precisava de ajuda de ninguém, podia ir para onde eu quisesse. Então a deficiência realmente está na falta de acessibilidade, porque se o meio se torna acessível, você nem sente a deficiência, você consegue fazer as coisas com independência, como se fosse qualquer outra pessoa, uma pessoa comum. Até na capital federal, as pessoas com algum tipo de deficiência ainda encontram dificuldades para se locomover. Nessa rua, por exemplo, o deficiente visual ainda conta com o semáforo que tem um sinal sonoro, só que esse tipo de equipamento não é disponível em todos os lugares. Aqui, o Wallace atravessa a rua tranquilo, mas onde mora não tem nenhum semáforo especial para ajudá-lo nas travessias. Ele conta que já caiu em bueiro sem tampa e moveu uma ação para ser indenizado pela Companhia de Saneamento de Brasília. É muito buraco, ônibus que não para para a gente, se a gente estiver só na parada, os ônibus não param. Os prédios daqui são poucos, muito poucos com a sensibilidade, que tem a rampa, a maioria é só escada. Né? E tem lugar que tem escada e não tem nem onde se segurar, né? Não tem nem o corrimão, né? Caí dentro de um bueiro e machuquei as pernas bastante, né? Perdi unha do dedão, então foi sofrido para mim. O advogado confirma que todo deficiente é amparado por lei e pode acionar entidades públicas e privadas quando nesses lugares encontram dificuldades de acesso e de locomoção. Se aquele que tem uma deficiência de locomoção temporária ou definitiva se encontrar numa situação constrangedora ou que coloque ele numa situação difícil, que ele perca um compromisso ou que ele de fato tenha a sua locomoção comprometida, diante dessa situação
há a caracterização de um dano e, com certeza, surge o direito a pleitear uma indenização. A gente vai fazer mais uma parada e na volta você vai ver.